Bom, pessoal, o conflito no Oriente Médio continua e se estava imaginando que ele iria terminar, muito pelo contrário. Parece que pode até haver um escalonamento, uma vez que até os Estados Unidos estão duvidosos se irão entrar ou não no conflito. Donald Trump deu uma declaração confusa. E vamos lembrar que é o que a gente já vem falando nos últimos vídeos. Uma potência mundial interessada num conflito regional pode levar a um erro de cálculo que escalonaria para uma guerra mundial, que é o cenário que a gente não quer, de terceira guerra mundial. Nesse vídeo a gente já vai falar sobre esse escalonamento, a gente vai falar sobre a posição do Brasil nesse conflito e sobre como o Ocidente está enxergando tudo isso. Fica no vídeo que essa análise é muito importante. A gente vai ver uma declaração agora do presidente Donald Trump que foi bem confusa. Ele estava respondendo uma pergunta da imprensa sobre se os Estados Unidos deveriam ou não entrar no conflito e ele deu uma resposta um pouco ambígua, que a gente vai comentar, mas, bom, se existe a dúvida, significa que existe a possibilidade, né? Vamos ver o vídeo agora. Pergunta da jornalista, né? Você acredita que os Estados Unidos está chegando mais próximo de atacar o Irã, as instalações nucleares do Irã? E a resposta dele: eu não posso responder isso. Você não pode achar seriamente que eu vou responder. Você não sabe, eu posso fazer, posso não fazer. Ninguém sabe disso. Mas o que eu posso dizer é que o Irã tá em maus lençóis. Essa é uma declaração confusa, muito provavelmente porque existem questões de segurança nacional, questões de inteligência que ele não pode divulgar. Talvez exista uma estratégia coordenada com Israel e outros países aliados, mas mostra que no mínimo ele está disposto a fazer a aposta. No mínimo ele está disposto a fazer o Irã acreditar que existe a possibilidade dos Estados Unidos entrar na guerra. Se os Estados Unidos vão entrar na guerra ou não, a gente não sabe. Ou pelo menos ainda é muito cedo para dizer. Mas existem alguns indícios. Vamos ver um tweet agora do Donald Trump que pede a evacuação de Teherã, a capital do Irã. Isso é muito importante porque os indícios de que os Estados Unidos podem entrar nesse conflito só aumentam. Vamos ver isso agora. O que vocês estão vendo aí é uma declaração do presidente Donald Trump na sua rede social Truth Social, que é uma rede social criada por ele. Ele diz o seguinte: o Irã deveria ter assinado o acordo que eu disse a eles para assinar. O acordo, ele está se referindo ao acordo nuclear que eles estavam fazendo antes de Israel atacar as instalações nucleares iranianas, por presumirem que o Irã não tinha nenhum interesse em assinar esse acordo. Que pena e que perda de vida humana. Simplesmente dito, o Irã não pode ter uma arma nuclear. Eu disse isso muitas e muitas vezes. Todos devem imediatamente evacuar Teherã. Isso é uma declaração muito importante e levou a uma reação imediata em Teherã. Diversas pessoas começaram a fugir da cidade e a gente vai ver esse vídeo agora. Como vocês podem ver, tem um trânsito gigante. De um lado só, né? Na cidade de Teherã. E é muito longo. Que aparentemente vem da evacuação da cidade. Bom, isso tudo não é apenas por conta da declaração do Donald Trump. A declaração ela é dúbia se isso significa que os Estados Unidos vão, de fato, ingressar no conflito, ou se ele pede uma evacuação porque o Israel tá, enfim, fazendo uma ampla campanha de bombardeio a Teherã. Mas é uma coisa a se pensar, considerando que os Estados Unidos estão enviando caças e navios de guerra para o Estreito de Hormuz. A gente vai ver aqui um trecho da matéria que fala sobre esse envio de caças americanos para a região e por que as pessoas estão tão preocupadas e evacuando Teherã. Israel versus Irã. Estados Unidos enviam caças de combate ao Oriente Médio. Os Estados Unidos estão enviando hoje aviões de combate para o Oriente Médio diante da escalada de conflito entre Irã e Israel. Entre os aviões estão os caças F-16, F-22 e F-35. Diga-se de passagem, caças de última geração, tá? As aeronaves foram enviadas para reforçar forças militares americanas na região, conforme fontes militares informadas à agência de notícia Reuters. Deslocamento das aeronaves acontece um dia após os Estados Unidos confirmarem o envio de porta-aviões ao Oriente Médio. Porta-avião, para quem não sabe, é um navio gigantesco que literalmente porta aviões militares.
Uma das embarcações, que é uma das maiores do mundo, segundo a Marinha dos Estados Unidos, estava no mar da China Meridional e mudou de rumo repentinamente após a escalada dos confrontos. Então, claramente, no mínimo, existe o interesse americano de manter a estabilidade da região. Se os Estados Unidos eles vão tomar o lado de Israel 100% e automaticamente ingressar no conflito, ou se eles vão simplesmente fazer aquela estratégia de dissuasão militar, né? Ou seja, eles colocam aviões, porta-aviões, navios militares próximos para, enfim, impedir uma escalada maior do conflito, a gente não sabe. Agora, de fato, é bem preocupante. Isto posto, a gente tem que dar uma olhada para um outro país, num outro hemisfério. Aqui nós, Brasil. Como que o Brasil tem encarado esse conflito como um todo? Então, na semana passada, o presidente Lula, por meio do Itamaraty, divulgou uma nota repudiando as ações militares de Israel em relação ao Irã. E ontem, na reunião do G7, o presidente Lula, mais uma vez, discursou dizendo que repudia as ações militares de Israel em relação ao Irã. A gente vai dar uma olhada nisso agora. Essa é uma matéria da Carta Capital, então vamos colocar que a gente tem que ler com certo cuidado, né? Porque é uma mídia muito mais governista do que qualquer outra coisa. No G7, Lula condena ataque de Israel ao Irã e diz que há vácuo de liderança global. Vamos lá para a parte importante. O presidente citou os recentes ataques de Israel ao Irã, que ameaçam fazer do Oriente Médio um único campo de batalha, com consequências globais inestimáveis, e voltou a condenar a atuação de Israel na faixa de Gaza. Nada justifica a matança indiscriminada de milhares de mulheres e crianças e o uso da fome como arma de guerra. Isso aqui é uma declaração, para mim, absolutamente preocupante. Enquanto os principais países, como Estados Unidos, França, Reino Unido, países da Europa no geral, estão apoiando o direito de Israel em atacar as instalações nucleares do Irã, porque o Irã ele é um perigo para a segurança global, principalmente se ele tiver uma arma nuclear. O Brasil está indo na contramão disso. O Brasil está indo próximo de um grupo de China, de Rússia, Coreia do Norte, inclusive o Irã, Venezuela. Então, junto com o ditador Nicolás Maduro, por exemplo, o Lula ele dá uma declaração que vai no mesmo caminho. Isso é interessante a gente observar porque não mostra apenas que o Lula ele tem interesses ideológicos específicos. É mais do que isso. Como a gente falou no começo do vídeo, pode ser que a gente esteja se encaminhando para uma terceira guerra mundial. E eixos e alianças vão sendo formados. Então, existe claramente o eixo dos Estados Unidos, com a OTAN, com Israel. E existe um eixo que eu gosto de apelidar carinhosamente como eixo das ditaduras. Já falei diversas vezes sobre isso, que é sobre o eixo China, Rússia, Coreia do Norte, Irã. Países que... todos eles que eu citei são países ditatoriais, são países autocráticos. E o Brasil, que é um país democrático, diga de passagem, ou pelo menos finge ser, né? Vem acompanhando todos esses países desse eixo ditatorial. A declaração do Lula é bem absurda e mostra que o Brasil ele tá indo para um caminho que eu não sei se é exatamente o caminho que a população brasileira gostaria de ir. Né? Nós, enquanto Brasil, a nossa população é uma população muito mais voltada num eixo democrático, num eixo capitalista, num eixo em que as liberdades individuais se sobrepõem às vontades e aos mandos dos governantes. Embora a gente faça péssimas decisões em relação a questões eleitorais, né? A gente sempre vota no pior possível. Mas o Brasil, como um todo, ele é um país que tem os preceitos e os valores da sociedade liberal, da sociedade ocidental. Então parece que o Lula vai na contramão, inclusive, dos seus próprios eleitores. Falando em como enxerga a população, o eleitorado do Lula e coisas do tipo, a gente tem que entender como que é a reação do mundo ocidental em relação a tudo isso. Né? Então é bizarro, porque nos últimos dias você tem visto uma quantidade absurda de pessoas defendendo o Irã. Né? Vamos lembrar o que é o Irã. O Irã financia grupos terroristas como o Hezbollah, como o Hamas, como os Houthis no Iêmen. Ele é o principal financiador desses grupos. O Hamas, o Hezbollah e os Houthis, eles são proxies do Irã. O Irã tem interesses em destruir e obliterar o Estado de Israel. Na Constituição do Irã está lá a obliteração do Estado de Israel, do povo judeu.
diversas vezes. A gente vai ver um vídeo agora, que é um vídeo absolutamente perturbador, que são pessoas ligadas ao governo iraniano dizendo morte aos infiéis, ao Ocidente, a Israel. A gente vai dar uma olhada nisso agora. Vamos lá. Ó, esses são MPs, né? Chamam Members of Parliament, que são deputados. Deputados iranianos estão gritando morte à América durante uma reunião em Teherã. E aqui a gente está falando de deputados iranianos, ou seja, políticos iranianos ligados ao governo iraniano, já que lá é uma autocracia, então não é como se existisse uma oposição gritando. Não, de fato, pessoas ligadas ao governo gritando morte à América. E nós, enquanto sociedade, estamos aqui, muitos de nós, na verdade, infelizmente, estamos lá aplaudindo as retaliações do Irã em relação a Israel, aplaudindo os mísseis lançados pelo Irã, não em relação a instalações militares israelenses, mas ao povo israelense. Diversos vídeos têm surgido de mísseis iranianos caindo em território, em áreas civis do território israelense. E as pessoas comemorando. A gente vai ver um vídeo agora que é perturbador também, porque é uma conta de paródia que tá basicamente celebrando ataques iranianos a Israel, né? Tratando guerra como se fosse futebol e celebrando esse tipo de coisa, que é absurdo. Vamos dar uma olhada. Uma música ao fundo, pessoas celebrando os mísseis caindo em Israel, né? Seria as pessoas do sul do Líbano aí celebrando. Uma cena lamentável. Lá vai um pedaço. Ó, fogo caindo. Esse vídeo é importante porque, seja ele feito por iranianos ou seja ele feito por pessoas no Ocidente, existe uma cultura e uma guerra de narrativas em que busca sempre colocar o mundo islâmico, seja o Irã, seja o Hamas, como grandes libertadores e Israel, os Estados Unidos como exploradores, colonizadores, etc. E a gente vai ver exatamente o que pensa a população iraniana. Porque a população iraniana, muito diferente de como o Ocidente está vendo isso, está basicamente celebrando os ataques israelenses a Teherã. A população iraniana é anti o governo que está no poder. Vamos dar uma olhada nisso. Então, pelo que está sendo mostrado ali, iranianos estão gritando morte ao Khamenei. Khamenei é o Ayatollah, o líder supremo, né, o líder do governo iraniano. E é caricato pensar que aqui no Ocidente tem diversas pessoas defendendo esses governos que são governos absolutamente bárbaros. São governos que torturam homossexuais, são governos que executam homossexuais, que apedrejam mulheres, mas nós aqui no Ocidente achamos que eles são os grandes libertadores do mundo, não é? E pra gente finalizar, a gente vai ver agora que Israel hackeou a mídia iraniana para passar vídeos que coadunam, que concordam com aquilo que a gente já estava falando sobre como a população iraniana não concorda com esses ditadores. Eles hackearam a sede televisiva de Teherã e começaram a divulgar imagens de Irã livre daquele governo islâmico. Vamos dar uma olhada. Veja que são imagens do Irã sem o governo islâmico. Comparando o que está acontecendo hoje com o que seria um mundo sem o governo do Ayatollah. Então, o que a gente pode ver é que a população, a maior parte da população, não está a favor do governo. Muito pelo contrário, encara o governo como sendo um usurpador das liberdades do povo iraniano. Mas nós aqui no Ocidente, né, indo no caminho contrário, indo a favor de ditaduras. É importante a gente lembrar que o Irã teve alguma coisa em 2009 chamada Revolução Verde, que foi o que iniciou a Primavera Árabe. Quem sabe, agora, com esses ataques israelenses
quem sabe Israel consiga concluir o seu objetivo de não apenas destruir as instalações nucleares, mas libertar o povo iraniano de um governo cujos mandos são absolutamente autoritários. E quem sabe pode ser uma nova primavera árabe para o povo iraniano. Por isso a gente vai acompanhando e conte conosco para sempre estar em cima da notícia. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Nosso último vídeo foi um absoluto sucesso. Nós temos a agradecer todos que assistiram o último vídeo. Mais de 4.000 visualizações até agora e crescendo cada vez mais. Muito obrigado por toda a audiência de vocês, por cada segundo que vocês estão assistindo os nossos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência.